Olá, eu me chamo Luiz Adamo e sejam bem-vindos ao nosso boletim informativo de soja e milho, que a gente traz aí diariamente para vocês, trazendo sempre as notícias mais relevantes para o mercado de soja, milho, principalmente em relação a Chicago, a questão do milho também na B3, dólar aqui dentro do Brasil, o mercado de prêmios para a soja e também alguns pontos relevantes à questão climática. Então fique com a gente para acompanhar as notícias que tiveram relevância no mercado de hoje. Nesta sexta-feira, dia 25/7, os contratos futuros fecharam em queda, com o mercado variando entre os lados positivos e negativos. Os suportes de altas estavam atrelados às boas expectativas pelos acordos comerciais americanos, já alinhado com o Japão em 15% e caminhando bem para um acordo com China e União Europeia. Mas as boas condições climáticas americanas continuam fortalecendo a chegada de uma grande safra americana, mesmo com temperaturas mais altas em algumas regiões dos Estados Unidos. Mas vale destacar que, mesmo com as temperaturas mais altas, também chegam previsões de chuvas, amenizando assim algum risco da produção americana. Com isso, Chicago fechou em 6 a 4 cents de queda entre agosto e setembro, o que equivale a mais ou menos 0,4 a 0,5% de baixa. O mercado chegou a variar entre 4 cents positivos e 8 cents negativos. O fechamento no agosto ficou cotado a 998,75 com 6 cents de queda e o setembro com 1.002 cents com 4 cents de queda. Para o milho, o cenário foi o mesmo, fechamento em queda, mesmo com os acordos comerciais dando suporte de alta, ou seja, o que continua prevalecendo são as boas estimativas para a safra americana, com condições favoráveis ao desenvolvimento das lavouras por lá. O milho variou entre 1 cent positivo e menos 4. O fechamento ficou na casa dos menos 2 cents, o que equivale em torno de 0,4 a 0,6%. O setembro, dessa forma, fechou cotado a 399,50 e o setembro a 419. Já a B3 apresentou aí uma variação pequena, na faixa de mais ou menos 0,30 centavos de queda e de alta. O fechamento foi na casa de 0,10% de queda, uma variação praticamente aí nula. Com isso, setembro fechou cotado a R$ 65,65 e o novembro a R$ 68,63. Sendo assim, a semana só teve alta realmente no milho da B3, 0,38%. Com o mercado saindo de 65,40 para R$ 65,65 na semana. Já o Chicago para a soja, queda de 2,18% e no milho, 2,2%, fechando aí praticamente nas mínimas da semana. O dólar também teve uma variação negativa na casa de 0,6%, o que equivale à saída de 5,5955 para 5,5619. Mas vale lembrar que na quarta-feira ele atingiu a sua mínima, que foi de 5,5187. E com o mercado fraco nesta sexta-feira de negociações, o Chicago andando de lado e mesmo com a alta do dólar não impulsionando novos negócios, nós vimos os prêmios praticamente se manterem nos níveis de quinta-feira, a 170 cents positivo. E falando de dólar, onde tivemos um dia de alta, impulsionado também pela alta internacional do dólar. Aqui no Brasil, no início da tarde, uma reportagem da agência Bloomberg informando que o governo do presidente americano está preparando a base legal para a cobrança da tarifa de 50% sobre os produtos brasileiros. Acabou fazendo assim o dólar atingir o pico do dia e fazendo o mercado fechar próximo da máxima reportada durante o dia. Com isso, o fechamento ficou na casa de 0,7%. A 5,5619, com a máxima de 5,5735 para uma mínima de 5,5220. Ou seja, desde que tivemos aí o pronunciamento do governo americano, o dólar vem trabalhando praticamente sempre acima da casa dos 5,50. E falando para vocês em relação a clima, nós observamos aí boas condições para a colheita do milho safrinha no Brasil, onde o Paraná e o Mato Grosso do Sul, pelo menos nesses próximos 15 dias, ainda deve receber na casa aí de 20 a 30 milímetros de chuva, algo que não chega a ser prejudicial para o andamento da colheita.
E falando também do clima nos Estados Unidos, nós observamos que as condições climáticas demonstram bons mapas de chuvas para toda a região americana. Cenário esse que se estende até o dia 10 de agosto, reforçando assim o sentimento de uma boa safra americana. E assim encerramos os destaques dessa sessão. Na soja, mesmo com sentimento positivo nos acordos comerciais, a expectativa de boa safra teve maior peso. Já no milho, o cenário foi o mesmo da soja. Bons sentimentos relacionados a acordos comerciais, mas prevalecendo uma safra cheia americana. Já o dólar, alta em todo o cenário internacional, e aqui no Brasil não foi diferente, com o real fechando perto da máxima do dia, com os temores sobre as tarifas americanas contra o Brasil. Pelo lado do clima, temos no Brasil condições favoráveis à colheita do milho safrinha. E nos Estados Unidos, permanecem as previsões de chuvas, fortalecendo cada vez mais um sentimento de safra cheia. Fiquem todos com Deus e nos vemos em nosso próximo vídeo.